Oi, eu sou o Otávio Molanless, eu sou o Senior Content Marketing Manager do Prime Gaming, um serviço do programa Amazon Prime. Como eu entrei na indústria dos games? O meu caminho aqui foi muito pouco normal, vamos dizer assim, né? Ninguém deve se pautar pelo caminho que eu tracei. Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, e desde pequeno eu sempre fui obcecado por cultura pop. E já na minha pré-adolescência eu comecei a pedir emprego nas locadoras do bairro, né, para poder ter mais acesso aos filmes e os games, né, que eu gostava, e eu tirei muito proveito disso. Alguns anos passaram, eu comecei a prestar vestibular. Eu passei nos cursos de comunicação social e marketing. Eu comecei a estudar ambos ao mesmo tempo, só que eu tive uma crise de depressão profunda e acabei tendo que trancar as duas. Eu fiquei quase um ano dentro de casa, né? Eu basicamente assistia filmes e jogava alguns jogos que saíam. E durante esse tempo eu resolvi me corresponder com editores de revistas, né, que eu acompanhava, tanto revistas de filmes, quanto de música, quanto de games, enfim. E aí um deles, né, que a gente começou a se corresponder com mais frequência foi o crítico Rubens Evaldo Filho, que infelizmente faleceu pouco tempo atrás e foi aí o meu primeiro mentor. E eu comecei a fazer pequenos trabalhos para ele, para a equipe dele, fazer revisão de fichas, checava fatos, né, fazia algumas outras coisas. E aí com o tempo eu comecei a ter uns papéis maiores, uns papéis mais ativos nos projetos dele. Ele que fazia muita coisa, ele fazia programação de canal de TV a cabo, ele editava vários livros, ele tinha uma coluna, né, que era vendida para vários jornais no Brasil. Como a minha atuação na equipe do Rubens, né, era mais de bastidor, em vez de escrever para revistas, né, para o consumidor final, eu comecei a escrever justamente para o Jornal do Vídeo e para a Ver Vídeo, né, aquelas que eu lia lá atrás quando eu trabalhava nas locadoras. E eu passei então a me envolver com essas reportagens, artigos, né, sobre campanhas de marketing, sobre eventos, sobre lançamentos, né, falava com o pessoal de vendas, falava com o pessoal de marketing e comecei a entender como aquilo tudo funcionava. Enfim, como eu também sempre fui fã de games, normalmente eu escrevia sobre eles nas revistas de cinema, então o editor chegava para mim e falava assim: ah, você joga os games também? Faz a nossa coluna aqui de games, afinal as locadoras também alugam games, né? As locadoras de filmes haviam muitas híbridas. E aí eu fazia também alguns freelas, né, para revistas da época, a IGM Brasil, a GMPC, graças aí ao Ricardo Fará e ao Renato Bueno. E ali foi onde eu conheci outras grandes lendas do jornalismo de games brasileiro, né? Por exemplo, o Rodrigo Guerra, o Fábio Santana e vários outros. E alguma coisa ali eu devo ter feito certo, pois eu acabei sendo convidado pelo grande mestre Theo Azevedo para complementar a equipe do UOL Jogos, né? Uma equipe por quem eu tenho muito carinho até hoje, que, né, descobri figuras sensacionais ali. Sammy Anderson, Akira Suzuki, o Henrique Sampaio, o Pablo Rafael, o Cláudio Prandoni e muitos outros. Até que chegou o início de 2010, a Blizzard abriu uma vaga para editor web, né, que era para cuidar dos conteúdos dos websites em português, pelo menos a priori. Eles estavam começando as operações no Brasil com o meu grande eterno chefe Ivan Caco. E eu e minha esposa, nós éramos jogadores fervorosos de World of Warcraft na época. Eu apliquei, né? Lógico, trabalhar na Blizzard era um sonho, mas eu não tinha muita expectativa, né? Na minha cabeça, assim, quem era eu na minha insignificância para trabalhar na grande Blizzard. Só que eu vou fazendo as entrevistas, né, pelo telefone, fui passando as etapas e eles me falaram que queriam me conhecer pessoalmente. E foi na mesma época que coincidiu de eu estar com a viagem marcada para minha primeira E3, né? Eu ia cobrir pelo UOL. E aí eu falei pro pessoal da Blizzard, olha, eu não posso ir até aí porque eu vou na E3, mas se vocês quiserem me encontrar, a gente conversa. Só que quem cobre esse tipo de evento sabe, é uma correria, né? Muito estresse, você anda o dia inteiro e depois vai pro hotel para escrever. E eu também não estava ainda muito confiante, né, que eu fosse pegar o trabalho na Blizzard. Então eu cometi um erro brutal, né? Não estava muito preparado para entrevista de emprego. Só que os gerentes da Blizzard me encontraram para almoçar, me desculpei com eles, era o único momento que eu tinha livre, falei com eles que eu não tinha tido muito tempo de me preparar, que eu estava focado naquele trabalho, mas eu acho que eles notaram o quanto que eu estava empenhado.
E, sei lá, a gente começou a conversar, tinha também um patch novo do WoW que ia sair na semana seguinte, eu comecei a puxar esse assunto, que eu realmente queria ver se eu conseguia espremer alguma coisa deles, né? E eles acabaram não fazendo grandes perguntas, aí foi uma conversa muito descontraída, e eles foram embora falando que iam manter contato. Algumas semanas depois eu recebi a oferta e a gente resolveu mudar para Califórnia, né, onde eu fui trabalhar na sede da Blizzard lá em Irvine. Eu perguntei para eles, né, o que eles viram em mim, já que eles com certeza entrevistaram aí dezenas de pessoas. Eles falaram que eu tinha inglês fluente, né? Eu estava acostumado a criar conteúdo para grandes audiências e ao mesmo tempo eu tinha essa experiência com o mercado, né, com marketing, com vendas, e isso não era tão comum assim. Então fica aí a lição, né? Diploma com certeza tem um grande valor, mas a experiência e a capacidade aí de se adaptar e transitar entre vários skills, várias áreas também é muito importante. E nós fomos, eu e minha esposa, né, fomos para Califórnia. Eu comecei na equipe de web, depois eu trabalhei na Baronet Global, passei por outros cargos também. Eu fui gerente do time de comunidade da América Latina e depois, por último, gerente de conteúdo da América Latina. E aí, depois de quase 10 anos de casa, eu resolvi buscar um desafio novo, né, num negócio bem diferente. E hoje eu me encontro em Seattle, no estado de Washington, trabalhando na sede da Amazon. Hoje eu sou responsável por Content Marketing, que se foca em aumentar o reconhecimento da marca, gerando boca a boca e crescimento orgânico. A maioria dessa atuação associa o conteúdo do produto, né, ou seja, as ofertas do Prime, com o conteúdo editorial, né? Então, texto, vídeo, stream, áudio e tudo mais, né, focado geralmente em dois pilares que eu gosto de separar, né? Um, digamos, educacional, cuja função é ajudar o consumidor a tirar o maior proveito do produto que ele comprou, e outro pilar é o de entretenimento, né, com o objetivo de manter aquele consumidor engajado, né, com o nosso produto, mesmo quando ele não está usando o produto. Quero focar em 4 pontos muito importantes, né, no futuro da indústria de games, principalmente no lado de conteúdo e marketing editorial. Vamos lá. Inclusão e representatividade. Algumas pessoas tendem a achar que criar comunidade é só criar canal na mídia social, né? Só que isso é apenas um passo. Esses canais são apenas formas de você se comunicar com o público. E muitas vezes não existe uma interação muito boa entre as marcas e consumidores mesmo, né, nas mídias sociais. Essa interação não deve somente existir, como ela deve ser extremamente positiva. Então o combate à toxicidade tem que ser realizado de uma maneira muito efetiva, muito constante, o que é um grande desafio já. E além disso, tem que haver uma ampliação, né, na diversidade e representatividade. Obviamente é um tópico que está na moda, né, mas não necessariamente eu acho que está sendo discutido da maneira correta. Você pode sim levar esses assuntos a sério, sem soar panfletário, sem criar um ufanismo, sem criar grandes distrações, né, desde que você tenha uma estratégia concreta e esteja bem aí assessorado. Você pode não ter intenção alguma de ofender ou criar grandes divisões na sua comunidade e ainda fazer por causa do chamado, né, preconceito estrutural ou preconceito inconsciente, né, unconscious bias, discutido aqui nos Estados Unidos. Isso é muito real, você tem que passar às vezes por situações constrangedoras para perceber isso, e eu fui muito feliz em poder estar em organizações que levaram isso a sério, investiram em treinamento, investiram em vários recursos. Eu também tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito competentes que me iluminaram muito nos últimos anos, incluindo aí a incansável Flávia Gazi, e passei a ver que o meu conteúdo, né, o conteúdo que eu criava, se focava apenas nos meus gostos, na minha experiência de vida, né, e eu precisei desse toque para diversificar. Isso é um processo, demora muito tempo para essas barreiras, né, serem derrubadas. Precisa de alguém especializado, alguém que consiga ver aquilo que você não consegue, alguém de fora que consiga ver, né, a big picture. E o futuro de comunidade de games é preciso que a sua organização tenha esse suporte profissional e abrace esse objetivo e crie estratégias duradouras. Só assim você vai conseguir ter uma comunidade menos tóxica, mais cooperativa, né, mais saudável em torno do seu jogo. Fator 2, né, outro fator, história. Outro fator que não é muito levado a sério na indústria é a preservação.
né? No cinema, por exemplo, você senta no sofá, vai na sua Smart TV, você provavelmente tem acesso a um catálogo muito grande de filmes, né? 50, 60, 70, 80, qualquer década. Da mesma maneira que você consegue assistir filmes novos, né? Você pode sentar no seu sofá e encontrar em qualquer serviço, sei lá, todos os filmes do Steven Spielberg. Mas ao mesmo tempo, se você tentar fazer isso com games, você não tem uma plataforma que tem, sei lá, todos os jogos que o Hideo Kojima fez. E alguns sucessos, né, às vezes alguns nem tão antigos assim, estão se perdendo, não são acessíveis de forma legal. E isso é muito ruim para a indústria, né? Muitos profissionais chegam no mercado sem repertório nenhum, por exemplo. É algo também que é muito contraprodutivo para as próprias publishers, né? Elas poderiam estar gerando aí receitas passivas, mas há uma carência de soluções para isso. E do lado de conteúdo de publishing, é ainda pior, né? Uma escassez de fontes de pesquisa, né? Imagina todas as revistas e guias de jogos do passado, por exemplo, que possuem informações valiosíssimas, e hoje, exceto aí por alguns colecionadores heróicos, tudo isso está sendo perdido. As organizações de esporte, por exemplo, têm problemas. Se você perguntar para uma delas, sei lá, me dá os clipes dos seus campeões de 5 anos atrás, 5 anos atrás, você talvez não consiga encontrar, porque nunca foi guardado ou catalogado direito. E até mesmo as campanhas, né, de marketing, outros conteúdos de marketing interessantes que podiam servir de cases, né, não há um repositório disso aí. E muita gente trabalhou duro para criar essas coisas, né, que poderiam beneficiar gerações futuras, e tudo isso está em risco. Tópico 3, né, eu acho que novos modelos para parcerias. Né? A palavra parceria aparece muito no mercado, né, às vezes com uma velha permuta, e eu acho que tem que haver um reajuste nas expectativas do mercado. Né? Do lado das agências, né, dos times de esportes, influenciadores e tudo mais, né, os prestadores de serviço, eles têm que parar de pensar que as grandes publishers, só porque elas ganham em dólar, ou elas têm orçamento em dólar, elas têm grandes orçamentos, né, esquecendo às vezes que, né, as publishers vendem em real e depois tem que converter em dólar para chegar nas metas. Às vezes é complicado. O mercado brasileiro tem grande potencial em número bruto de jogadores, mas as barreiras também são muito grandes para realmente extrair todo aquele valor. Então eu vejo que há muita frustração, às vezes, no lado de agência, no lado dos times, né, dos prestadores de serviço, quando eles não conseguem chegar no acordo financeiro com a publisher. Pode ter certeza que as publishers também ficam frustradas por terem aquelas limitações para trabalhar. Então é preciso também tentar, de uma certa maneira, ser mais aberto, tentar ser mais maleável. Só que do lado das publishers, elas também precisam entender isso. Não dá para viver só de marca, né? só de reconhecimento ou de um número, às vezes, de seguidores nas redes sociais. Tem que colocar alguma outra coisa na mesa, né? Se você não tem dinheiro. Então isso pode facilmente estar no produto, né? Preciso que haja um planejamento lá no roadmap, no caso dos jogos, né? Para criarem oportunidades. Qualquer coisa interessante que tenha um valor real, que os jogadores consigam entender que tem um valor real ali, para usar de moeda. Né? Se você é um estúdio indie, a ideia é a mesma. Você não vai ter grana para promover o seu jogo como se fosse um AAA, tente se alinhar com quem tem, ofereça um conteúdo no seu jogo que seja interessante para esse parceiro, né? Eu acho que no final do dia, obviamente, todo mundo sabe as contas que tem para pagar, mas eu acho que cada vez mais teremos oportunidades aí de criar novos modelos de negócio, né, com moedas diferentes, vamos dizer assim, para amarrar essas parcerias. Último, 4, né, as mudanças nas plataformas de conteúdo. Por último, como eu disse antes, eu acho que tem muita gente obcecada aí por aumentar números de canal nas redes sociais, né? Quer aumentar no YouTube, no Instagram, mas não pensa no futuro, né? A plataforma que hoje é interessante pode não ser tão interessante amanhã. Então é preciso pensar, primeiro, acho, na minha opinião, o conteúdo em si, né? E depois maximizar esse conteúdo, né? Com uma distribuição ampla. O que isso quer dizer? Eu acho que as exclusividades vão diminuir bastante, salvo ali alguns criadores maiores que vão servir, vamos dizer assim, como âncoras de determinadas plataformas, mas eu acho que aqueles realmente que têm um instinto de sobrevivência mais agressivo vão voltar a desenvolver seus próprios canais, né, ou distribuírem seus conteúdos em mais plataformas, né, para não depender tanto assim das regras arbitrárias, às vezes, dos parceiros. E aí teremos um outro desafio pela frente, que é o de descoberta de todo esse conteúdo, né, diante de toda essa pulverização.
É isso, eu agradeço pela oportunidade aí de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço e dar aí umas pitacos aí que eu acho que vai ser para o futuro. Se você quiser entrar em contato comigo, me procure no LinkedIn, otavio.m.less, e a gente se vê por aí. Obrigado e abraço.